que nos deixa felizes, somos pessoas felizes em Cristo. Né? Podemos dar risada, podemos brincar livremente. Amém? Vou pedir para vocês abrirem, por gentileza, em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Amém? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, o seu cuidado por cada um aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela semana de cada um, obrigado pela vida de cada um, obrigado pela batalha de cada um, Senhor. Pai, que nessa manhã, Senhor, possamos estar escutando a sua voz, possamos estar próximo do Senhor, entregando aos pés da cruz toda a nossa tristeza, medo, ansiedade, Senhor, tudo que não deixa escutarmos a sua voz ou nos afasta do Senhor com medo de alguma situação, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que cada um possa estar com o seu coração aberto, com o seu ouvido aberto, Senhor, escutando o que o Senhor tem. Porque o Senhor sempre está disposto, o Senhor sempre está pronto para nos cuidar, nos amar, nos abraçar e nos tirar todo o medo, Senhor, toda a tristeza, todo o medo de não saber fazer, Senhor. Mas o principal, que temos o Senhor nas nossas vidas e o Espírito Santo como nosso consolador e direcionador. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nesse versículo, Jesus ele nos convida, principalmente, convida a todos. Ele não convida só a Pati Maeda, ele não convida só o Bob, ele convida a todos. E como meu amigo pastor Werner sempre fala, todos são todos. Não existe uma distinção quando na Bíblia ela fala sobre todos. A buscar um descanso e um alívio na presença de Deus. Todos nós passamos situações difíceis, complicadas, que nos cansam, que nos tiram o foco, que nos balançam. Sempre isso acontece, já aconteceu e ainda isso vai acontecer nas nossas vidas até a vinda de Cristo Jesus. Amém? É legal passar por isso? Mas quantas e quantas vezes a gente chegar numa situação e falar, puxa, eu não estou pronto, eu não sei, tem uma pessoa que sabe mais que eu, tem uma pessoa que é melhor que eu em alguma situação. Isso com certeza passa nos nossos corações diariamente. Seja aqui na igreja servindo, seja nos nossos trabalhos, seja na rua, seja em qualquer situação que a gente está exposto. É normal nós, de seres humanos, pensar dessa forma. A gente achar que a gente é indigno. Por quê? O pastor Arne já falou isso algumas vezes para a gente. É essa voz que diz para nós, você não pode, você não consegue. Que tenta nos afastar, que tenta silenciar a voz de Deus nas nossas vidas. E assim, hoje a gente possa estar refletindo a importância de chegarmos a Deus assim como somos, mas o mais importante, com tudo o que temos. A gente acha que a gente tem que estar pronto para chegar. Eu tenho que simplesmente chegar, entregar todos os meus pecados, não errar mais, pedir perdão para todo mundo, ser uma pessoa reta, não ofender ninguém no trânsito, não levantar a voz para ninguém, não ofender nenhuma pessoa, para depois eu vir aceitar Jesus. E não é isso. Deus ele quer que nós nos achegamos a Ele da forma com que a gente está. O pastor Fernando já falou sobre isso, sobre a questão de estarmos aqui, chegarmos da forma com que a gente está. A gente vem, mas a gente pode dar um passo além de realmente chegar com o que temos. Eu não preciso ser a pessoa mais perfeita do mundo. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso ser a pessoa mais inteligente do mundo. Mas basta a gente estar disposto a estar fazendo. Deus ele busca um coração disposto a estar fazendo. Não um coração muitas vezes, uma pessoa muitas vezes preparada para aquilo. Será que todos os professores que deram aula ali na escola de adoração, será que todos eles têm um mestrado, um doutorado? Será que todos eles são formados para poder dar aula? Não. Eles chegaram para dar aula com o que eles tinham. É isso que muitas vezes tem que tocar no nosso coração, com o que a gente tem. Com certeza, muito de nós tem alguns sonhos, escrever um livro, começar um ministério, alguma coisa. Mas comece. Não espere estar com todas as ferramentas para você poder começar algo.
Eu quero abrir uma empresa. Não espere você estar com o CNPJ aberto, com um contador. Não. Comece. Dê o primeiro passo, que depois Jesus vem aparando vocês em todas as situações. E que possamos estar chegando confiantemente a Jesus, sendo direcionado pelo Espírito Santo. E a Bíblia ela está repleta de exemplos que nos aproximam e nos mostram o que é fé. Tiveram várias vidas transformadas de maneira extraordinária. Se falar para nós agora e pensarmos em pessoas que foram mudadas através da fé e simplesmente chegaram a Deus da forma com que estavam e com o que tinha. A gente pensa, a mulher da multiplicação do óleo. Agora a gente para pensar, qual é o nome dela? Alguém me corrija se na Bíblia existe o nome dela descrito. A mulher do fluxo de sangue, eu vou falar aqui depois. Existe o nome dela na Bíblia? Vocês entendem que simplesmente é chegar, não importa eu ter um título, eu ser uma pessoa conhecida ou não, é se achegar a Deus com o que tem. Deus vai multiplicar. Em cima de nem que seja em cima da nossa fé. Mesmo que você não tenha nada, mas desde que você tenha fé. Abraão é conhecido como o pai da fé. Um exemplo poderoso de que ele veio, de alguém que veio a Deus com o que tinha e confiou plenamente dele. Ele chamou ali em Gênesis 12, do 1 ao 3. Quem puder abrir, Gênesis 12, do 1 ao 3. Ou a gente lê ali direto pela tela. Que Deus pediu para Abraão simplesmente sair da parentela dele. Abrir mão do que ele tinha, ou seja, de um conforto, para que Deus estaria abrindo o caminho para ele e mostrando para ele o que Deus tinha cada vez mais. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3 diz o seguinte: O Senhor disse a Abraão, saia da sua casa e da sua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarei, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Ali nesse momento Deus simplesmente chega para Abraão e fala, saia da sua casa. E um trecho que eu acho muito interessante, que está no 3 ali, abençoarei aqueles que lhe abençoarem e amaldiçoarei aqueles que lhe amaldiçoarem. Ou seja, quem estiver contra o que Deus colocou no seu coração, o que Deus chamou você para fazer, não importa a gente poder muitas vezes levar essas opiniões em conta. Porque Deus está dizendo aqui que Ele vai simplesmente abençoar quem te abençoa e amaldiçoar quem te amaldiçoa. Ponto. A palavra de Deus ela é simples. Isso que às vezes é a voz do inimigo que eu falei no início, ela tira esse foco de nós. A gente olhar para uma outra situação que nem deveria estar na equação. Deus chegou e simplesmente pediu para Abraão, saia da sua casa, saia da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Ponto. Ele não olhou para todas as outras situações. Ele se afastou de pessoas que não queriam. Por quê? Deus falou para ele que ele cuidaria dessas pessoas que fossem adversas e abençoaria as pessoas que estivessem apoiando ele. E ali, Abraão veio a Deus com a sua fé e a sua confiança. E Deus o abençoou abundantemente. Quantas vezes muitas vezes a gente se importa com opiniões adversas. E quando vier essas situações adversas, o que a gente vai pensar? Que Deus vai estar nos abençoando e Deus vai estar cuidando dos que são adversos. Simples assim. Quando vier essa voz e falar para vocês, mande ela se aquietar, porque vocês têm autoridade em Cristo Jesus. Amém? Igual o pastor Werner fala, 2 ou 3, deu. Quem confia nisso que eu falei? Quem sela isso que eu falei? Amém. Quer dizer que eu repeti, porque quem disse foi Deus através da Bíblia. Amém? Moisés, o libertador de Israel,
Moisés é um outro exemplo de alguém que veio de Deus, e que veio a Deus, e que tinha algumas limitações apesar. Quem de nós aqui é chamado para fazer alguma coisa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, seja ajudar alguém, seja no condomínio, que acha que não está pronto, que não sabe? Todos nós sabemos que Moisés ali, ele mesmo diz que ele não era eloquente, ele não era capaz de cumprir aquela missão. Em Êxodo 4, 10 a 12. Êxodo 4, 10 a 12. Êxodo 4, 10 a 12. Ali ele diz justamente a questão do medo que ele tinha. Que diz o seguinte: então disse ao Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois de que falasse do teu servo, pois eu sou pesado na boca e pesado na língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vá, pois agora eu serei a tua boca, e eu te ensinarei o que has de falar. Ou seja, Moisés ele buscou no Senhor, não no próprio alicerce dele, ele não olhou para a falha que ele tinha, não olhou se ele gaguejava, se ele falava errado, se ele falava atlético ao invés de atlético, se ele falava cliente ao invés de cliente. Ele não ligava para ele. Deus falou para ele: não importa, eu vou colocar as palavras na tua boca, eu vou te direcionar. É o que o pastor Arno sempre fala para nós: alicerçar todos os nossos passos e decisões ao que Jesus nos direcionou e Ele colocou como propósito nas nossas vidas. Vão vir dificuldades, vão vir situações, mas Jesus é conosco. E o principal de tudo isso, alicerçado na nossa fé em Cristo. Entretanto, ele confiou em Deus e aceitou o seu chamado. Deus usou Moisés poderosamente a realizar milagres e libertar o seu povo. Quem de nós, às vezes, não tem um propósito de ser voz de outras pessoas? De pessoas oprimidas, de pessoas que não estão em foco, de pessoas que são desanimadas, seja por qualquer situação. Mas quem de nós não podemos ser os libertadores dessas pessoas? De chegar, abraçar e falar: Jesus, existe Jesus para a sua vida. Mas quem é esse Jesus? A gente tem a oportunidade de falar de Jesus. Quem aqui quer ser o libertador na vida de alguém essa semana? Ser um caminho? Ó, o Espírito Santo está aqui, ele viu. Então se preparem. Amém? Ana, a mãe de Samuel. Ana, ela é a mãe de Samuel e ela veio a Deus com o coração aquebrantado e com as lágrimas. Ela orou fervorosamente no templo, pedindo a Deus um filho e prometendo dedicá-lo ao Senhor. Deus ouviu a oração de Ana e concedeu Samuel, que ele se tornou um grande profeta. Ana veio com a sua dor e a sua fé e Deus transformou. Ana chegou com a fé dela e Deus transformou. Moisés chegou com o que ele tinha, uma fala meio arrastada, meio gaguejando, mas Deus transformou. Então é esse pensamento que a gente tem que ter. Artof, quando você imaginaria que você estaria vivendo tudo isso que você está vivendo agora, vindo da onde você veio? Você eu posso pegar de exemplo que você é meu amigo. Quantas vezes você pensou que você não poderia? Ou, vamos avançar um pouquinho, quantas vezes você já foi afrontado dizendo que você não pode? Então é esse pensamento que a gente tem que ter. Ter fixo no nosso coração que nós temos um propósito, que Deus tem um chamado na nossa vida. Desde o momento que você aceitou Jesus, você já é servo dele. Quem com certeza já assistiu The Chosen aqui? Quantos ali achavam que não podiam, que não conseguiam? Mas Jesus mostrou para cada um deles que cada um deles é uma pecinha desse reino. Amém? A mulher do fluxo de sangue. A mulher que ela basicamente passou anos e anos ali afastada, segregada, vivendo uma vida sozinha. Quando ela escutou: existe alguém que pode mudar a minha vida, eu vou atrás.
Essa abertura que nós também devemos ter e dar para as pessoas poderem se achegar a nós e a gente poder apresentar Jesus na vida deles. Essa mulher ali, e Deus ouviu a dor dela, Deus ouviu as necessidades, e ela chegou simplesmente com a fé dela, e ela foi recompensada, e Deus curou. E Jesus fez a mudança na vida dela. Jesus selou o que existia na vida dela ali, na questão do fluxo de sangue. E ela veio a Jesus com a necessidade e com a confiança. E foi o quê? Transformada e curada. O inimigo vai falar na cabeça de vocês inúmeras vezes que vocês não podem, que vocês não conseguem, que vocês são pequenos. Mas como Jesus olha nós através da cruz, o inimigo ele não consegue olhar para nós, ele olha para ele mesmo e repete o que ele é nas nossas vidas. Que é fraco, que não consegue, que é apartado de Deus. Quem não consegue é ele, que ele é fraco, que ele é apartado de Deus, e ele não tem essa proximidade, porque ele fez a escolha errada. Então, com esse pensamento, de justamente que nós temos Jesus nas nossas vidas, nós possamos ter a nossa vida transformada, chegando com confiança e fé através de Jesus. Daí a gente pensa, puxa, mas eu não tenho Jesus no meu coração, mas eu fui poucas vezes na igreja. Daí eu tenho o exemplo do centurião romano, que não era cristão, que era justamente averso à igreja. E é justamente contra o que a igreja pregava. E um cidadão desse, se a gente parar para pensar, a gente encontra as pessoas na rua, toda tatuada, toda cheia de piercing. Não, isso aí Deus não quer, isso aí não tem nada a ver com Jesus. Erro nosso. Se o centurião romano ele teve fé, chegou para Jesus e pediu para que o servo dele fosse curado. Jesus ele ficou impressionado com a fé do centurião e curou o servo à distância. Não sei se é uma brincadeira errada, mas foi via Wi-Fi, foi via rede, foi via internet que Deus curou. Foi por longe, foi de uma forma aonde ele estava quilômetros de distância. Que está ali em Mateus 8, do 5 ao 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Tendo Jesus entrando em Cafarnaum, apresentou, viu, até eu gaguejo. Apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entrares em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse os que seguiam: em verdade eu afirmo, que nem mesmo em todo Israel achei alguém com fé como essa. Até aí. Então, gente, às vezes a gente nos coloca como pequenos. Às vezes nós nos colocamos como menores. Às vezes o mundo nos acusa, dizendo que não podemos, que não conseguimos. Mas o único pedido de Jesus nas nossas vidas é que a cheguemos até Ele. Não importa como estamos, não importa o que temos. Não importa se temos um copinho de água, ou se a gente tem uma bacia, ou se a gente tem uma piscina. O que Deus quer é que se achegamos a Ele, puramente simples. Ele não quer que a gente faça uma faculdade antes de chegar até Ele. Ele não quer que a gente façamos inúmeras coisas antes de chegar até Ele. É simples e básico. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, é simples assim. Chegar-se até Deus, se entregar aos pés de Jesus. Todo momento que tiver, um momento que a gente sabe que o altar sempre está aberto. Não perca a oportunidade quando vocês são chamados aqui à frente. Quem está aqui é usado por Deus. O louvor é usado por Deus. Quando eles estão tocando, gente, se quiserem desde a primeira música que está aqui à frente, vocês são livres. Vocês são totalmente libertos, totalmente abertos ao que Deus tem para fazer para a vida de vocês. Renato, mas e agora? O que todas essas
essas passagens, essas pessoas que você falou, ela nos ensina. Deus, Ele escolhe os fracos, e muitas vezes Deus escolhe pessoas que se consideram. Nós achamos que somos pequenos, que se consideram incapazes para realizar grandes feitos. Isto mostra que a força não vem de nós, mas vem do poder de Deus. Até parece que é chover no molhado e falar todas as vezes a mesma coisa, que é só se achegar. Mas muitas vezes a gente se sente preso na cadeira. Muitas vezes a gente se sente preso em uma situação. Na devocional de manhã a gente fala, mas a gente não é digno. Puxa, eu vou fazer uma devocional de 2 minutos. Faça a devocional de 2 minutos. Ah, mas o cidadão ali, o meu amigo no trabalho, está triste e tal, eu estou com vergonha, não sei como orar, não sei falar palavras bonitas, como alguns pastores oram. Só chega e Jesus capacita. E Deus vem junto com vocês. O Espírito Santo, que é um amigo, consolador de vocês, chega do lado de vocês e fala, eu estou contigo. Esteja disponível. Foi até o que eu comentei ontem com os adolescentes. Deus, Ele escolhe pessoas disponíveis. Muitas vezes capacitadas, mas Ele escolhe os disponíveis. Estejam disponíveis todos os dias. Todos eles aqui tiveram fé, e a fé em Deus, que é a força que nos faz superar qualquer obstáculo. Quando confiamos em Deus, podemos realizar coisas que consideramos impossíveis. Quantos de nós chegou numa situação de ter que orar por alguém e as pernas ficaram mole? Ou ficou com medo, com vergonha do que fossem falar de vocês? É o inimigo que fala isso na vida de vocês. E como já foi dito várias vezes, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, alicerçado na fé de vocês e sabendo quem é vocês, quem é cada um de vocês, através de Jesus. O que é a fé, Renato? É ter a certeza das coisas que não se veem. Mas ela é ferramenta da obra, do chamado de vocês. Cada um de vocês tem um sonho, tem um chamado, tem uma situação que vocês acham que é relevante para o reino de Deus. Puxa, mas será que isso é válido, Renato? Quem vai dizer isso para vocês? Sou eu? Não. É o Espírito Santo através da vida de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvida, busquem o Consolador. Jesus falou e Jesus deixou o Consolador nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está do nosso lado em todas as situações. Deu dúvida? Espírito Santo, chega aqui. Os engenheiros, Espírito Santo, chega aqui. Os advogados, Espírito Santo, chega aqui. Não importa o que a gente faz. Os vendedores, as pessoas que estão no comercial, as pessoas que têm uma empresa, as pessoas que têm o sonho de escrever um livro. Gente, é simples assim, é chamar o Espírito Santo. Mas é tão simples que às vezes confunde as nossas vidas. Mas é simples assim, gente. Amém? A humildade é essencial. As pessoas que Deus usa são aquelas que reconhecem a sua dependência a Ele. Por quê? Aí a gente alicerça em Jesus o que a gente tem para fazer. Não se eu sou um excelente professor, não se eu sou um excelente médico, não se eu sou um excelente advogado, não se eu sou uma pessoa capacitada, fiz curso disso, daquilo outro. A gente alicerça em Deus. Porque imagine, se eu chegar a trazer uma mensagem para vocês aqui, ou falar para alguém algo somente de mim, eu vou gaguejar, eu vou falar errado, eu vou falar heresia da Bíblia, a pessoa vai olhar para mim, nossa, o Renato nem sabe do que está falando. Mas é justamente ter essa certeza e essa humildade de que tudo o que façamos é através de Jesus nas nossas vidas. E a humildade, ela permite a gente receber a graça que vem de Deus e sermos transformados. Amém? Vocês estão comigo aqui ainda. Estão com fome ou não? A obediência, ela traz bênçãos. Obedecer à voz de Deus, mesmo quando não entendemos os planos, não entendemos os seus planos, somos abençoados e podemos ser usados para abençoar os outros. Quando que a gente entende os planos de Deus? Buscando o manual de instrução, a Bíblia.
Nós não entendemos os planos de Deus quando a gente pergunta para outras pessoas. A gente pode pedir a opinião de outras pessoas, que confessem a mesma fé que a gente. Legal. Mas buscar em Deus, porque os planos são de Deus. Então a gente busca os planos de Deus na internet. A gente busca os planos de Deus num amigo do mundo. Não, a gente busca os planos de Deus e em Deus sendo direcionado também por pessoas que a gente confia e que professam a mesma fé que nós. Amém? Ali em Hebreus 11:6. Quem de nós aqui conhecemos de cor e salteado? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele se aproxime de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Então, para que serve a nossa fé? Temos fé ou não temos fé? Já começa por aí. Se temos fé, então já não existe nada impossível. E Deus se agrada de nós. Se a gente pegar e ler o contrário, Deus se agrada de Deus e faz as coisas impossíveis para aquele que tem fé. Eu de vez em quando faço esse exercício de ler o versículo ao contrário. A gente consegue afirmar cada vez mais do que Deus tem para as nossas vidas. Renato, e como aplicar isso nas nossas vidas? Como eu disse, é simples. Mas o simples precisa ser feito. Como podemos aplicar essas lições dessas pessoas nas nossas vidas? Uma delas, primeiro, para quem quiser anotar, reconhecer a nossa dependência de Deus. Precisamos admitir que não podemos fazer nada por nós mesmos. Ou seja, precisamos fazer. E esse reconhecimento é desde o momento que a gente levanta, desde o momento que a gente acorda. E uma coisa que eu disse esses dias aqui, o mundo, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha uma vida apressada. Quem aqui não acorda de manhã correndo, se arruma correndo, faz a devocional correndo, passa o café, já está fazendo o café, já está arrumando as roupas da criança, já está as bolsas e arrumando a coisa própria, pegando o notebook, levando para ir para o trabalho. Quem aqui faz tudo correndo? Quem aqui toma café correndo? Quem aqui ora correndo? Não digo correndo, né? Mas ora correndo, rápido, com pressa. Então, tudo que vocês forem estar fazendo, reconheçam a Deus e a dependência dela em todos. For tomar um café, uma água, saboreie aquele momento, porque Deus está falando. Arrumando a roupa das crianças, a bolsa, arrume a bolsa com calma, orando por eles, abençoando aquele dia. Quando for guardar as coisas para ir para o trabalho, que com certeza alguns trabalham à noite, fazem alguma coisa, planejando o dia seguinte, a hora que for guardando, vai orando, abençoando aquele dia, reconhecendo a Deus naquela situação em que somos dependentes a Ele. Mas com calma, não precisa correr. Eu tenho um rapazinho em casa que ele faz tudo correndo, eu falo para ele, João, acalma, o mundo não vai acabar, respira, está tudo certo. Não, papai, porque eu falei, João, respira, está tudo certo. Quantas vezes nós não somos o João na vida? Né? Outro ponto, cultivar a fé. A fé, ela cresce na medida com que nos alimentamos da palavra de Deus. E Deus, Ele está buscando uma relação profunda com a gente. Que tudo que venhamos estar fazendo, possamos estar fazendo com fé, não olhando para os noticiários, não olhando porque a mídia bombardeia a gente que vai dar tudo errado. Eu falo para vocês, nessas épocas de eleição, até o pastor Arnold já orou comigo algumas vezes, eu fico meio acelerado. E agora? Se fulano de tal ganhar, azedou. Se fulano de tal vai ficar meia boca. E agora? Como é que faz? Gente, a nossa fé está em Cristo Jesus através da cruz nas nossas vidas. Quantas vezes nós nos pegamos assistindo o jornal, porque não sei o quê, e o dólar subiu, e o dólar caiu, e não sei o que lá, e a exportação, e blá, 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 e as pessoas do Bolsa Família apostam mais do que ganham. Gente, isso não vai levar a gente a nada. Então, possamos estar cultivando a fé. O mundo pode estar falando um monte de besteira, mas agora eu estou, igual o pessoal do Nordeste fala, estou aperreado, estou acelerado. Mas não, chegamos na Bíblia,
buscamos a Deus e acalmamos o nosso coração e alicerçamos nossa fé em Cristo Jesus. E quando Jesus chega e fala para nós, Renato, ou fala para mim, né? Renato, faça isso, e eu não sou obediente. Sermos obedientes mesmo quando circunstâncias são difíceis. Devemos obedecer à vontade de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos em situações onde a gente só tem que ser obediente? Já tem ali tudo que está escrito que precisa fazer. Romanos é muito legal. É um Bíblia sensacional referente a isso, ao nosso posicionamento como cristão. Ali fala com pais, fala com filhos, fala com esposa, fala com marido, fala com chefe, fala com todo mundo. Então, com certeza, nós se encaixamos em alguma dessas situações, mas que possamos ser obedientes à vontade de Deus nas nossas vidas. E o mais interessante, que é o que torna a essência do reino de Deus, que é servir aos outros. Servir aos outros, estamos seguindo o exemplo de Jesus e demonstrando o nosso amor a Deus. Então, é simplesmente pegar e servir as pessoas. Mas servir com o que, Renato? Com o que você conseguir naquele momento. Com o que você conseguir tocar. Renato, mas eu não tenho nada. Não acabei de falar para vocês que vocês têm fé? Então, com a fé de vocês, orem por alguém que está enfermo. Até parece simples, mas deem a vez para alguém no trânsito. Simples. Dê a vez para o cidadão que está na frente. Aquele que fizer aqui entrar na tua frente, faz um positivo assim, deixa ele entrar. Aí ele vai afastar e segue a vida e está tudo certo. Sirvam o motoqueiro que está ali do lado de vocês. Ele quer te passar pela direita, feche da esquerda para ele passar. Amém? Glória a Deus. Aí, ó, agora eu vi que vocês estão comigo. Então são coisas aplicáveis e são coisas simples da gente fazer. E outra, não precisa ter ninguém vendo. Porque quem que vê em secreto, ele recompensa as nossas vidas. Amém? Então que possamos reconhecer a Deus, que possamos cultivar a nossa fé, que possamos ser obedientes e servir todas as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que o que não torça o mesmo time que a gente. Então, por favor, sirvam as pessoas que também não torcem para o time de vocês. Seja a pessoa que esteja próximo, não importa quem ela seja, onde ela esteja. Seja Jesus na vida das pessoas. E eu queria pedir para o ministério lindo de louvor que nós temos subir aqui agora. Então, gente, reconhecer a dependência de Deus, cultivar a fé, ser obediente e servir aos outros. Todos aqueles 5 exemplos de pessoas, heróis da fé, todos eles puderam praticar cada uma dessas situações. Ser dependente de Deus, cultivar a fé, ser obediente e servir aos outros. Se não existisse, se Abraão, por exemplo, concluindo aqui rapidinho, se Abraão tivesse recebido tudo que ele fez, tivesse feito tudo, tivesse faltado no servir aos outros, não, agora eu estou aqui na minha casa, instituí aqui um novo tempo, estou de boa, acabou. O que seríamos de nós hoje? Se Moisés, da mesma forma, Deus curou a gagueira dele ali, ele estava falando tudo bonitinho, tudo feliz e contente, tropeçou na primeira vez, tivesse parado, não tivesse reconhecido a dependência de Deus. Ou, Moisés, você vai abrir o mar. Ah, puxa, mas hoje eu não estou afim, não fosse obediente. O que seríamos de nós hoje? A mulher do fluxo de sangue, com certeza ela tocou outras pessoas. Se a mãe de Samuel não tivesse orado, ou tivesse só recebido o filho dela, ó, legal, estou aqui com meu filho, vou cuidar dele para sempre, não quero que ele sirva a Deus, porque as pessoas que servem a Deus são perseguidas, eu não quero que meu filho morra. O que seria de nós hoje? Se Jesus no meio do processo tivesse parado, não, Deus, agora faça de mim esse cálice, eu quero ficar aqui e está tudo certo. O que seríamos de nós hoje? Pegar pessoas próximas de nós. Se quando o pastor Arno era novinho ali, não que ele não seja agora, tá? Mas quando o pastor Arno tivesse ali seus 14 anos, Deus tivesse falado com ele, depois Deus veio e afirmou de novo, tempos depois,
e ele falasse, não, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro, é muito mais legal, eu quero receber um prêmio Nobel, o que seríamos de nós hoje? O que você pode fazer para transformar a vida de alguém? É simples. Apresentar Jesus na vida dela e ser Jesus na vida dela. Amém? Que possamos estar pegando, irmãos, esses exemplos. E Deus convida cada um de vocês. Com o que vocês têm? Não importa se é pouquinho, não importa se é um copo pequeno, se é uma piscina, se eu sou dono de grandes posses, se eu sou um excelente profissional, se eu sou um excelente empresário, mas seja Jesus na vida de cada pessoa. É difícil? Tem vezes que a pessoa no trânsito te incomoda? Vai ser difícil. Vão pisar no teu calo, vão dizer que você não pode. Mas quem que alicerça a nossa fé foi o que eu falei no início. E que possamos chegar a Deus com fé e confiança, que muitas vezes é o pouco que a gente tem. E possamos estar experimentando a transformação de que Deus pode fazer nas nossas vidas e o que Ele proporciona. E nesse pensamento eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Aproveitem a liberdade que vocês têm em Cristo. Estejam aqui à frente. No momento desse louvor, estejam entregando tudo que separa vocês de Jesus, tudo que tenta nivelar vocês para baixo. Encarecidamente eu peço isso para vocês, não deixe nada travar vocês nesse momento, que os céus estão abertos. Amém?